Olá, tudo bem? Que bom você estar aqui conosco. Mais uma aula do nosso canal. Se você tiver curiosidade de conhecer novos temas, novas abordagens, acesse aí esse site ou aqui mesmo no canal para você acompanhar os novos temas que a gente sempre coloca aqui para você poder conhecer, tá bom? A temática que a gente vai trabalhar é a filosofia. Nossa aula hoje a gente vai tratar sobre o que é filosofia, né? Filosofia é um campo de conhecimento novo do ensino médio. Somente no início do século XX ele retornou para o ensino médio, né? Mas faz parte do campo de conhecimento humano desde sempre, desde dos antigos filósofos gregos. E qual é a função da filosofia? A filosofia ela vem investigar, questionar o universo, né? Buscar as coisas que acontecem no universo. Né? Por que as coisas são assim? Por meio da análise, da reflexão, da crítica, do estudo. Então o filósofo ele se debruça para poder compreender o que está acontecendo no mundo. Então esse é o alvo da filosofia. Daí eu vou colocar algumas perguntas que eu gostaria que você acompanhasse. Primeiro, de que maneira o mundo e tudo que nele existe surgiu? Por que as coisas são assim? É um campo que também une também a questão da religião, que tem uma resposta para isso, a filosofia tem uma resposta para isso, a ciência tem uma resposta para isso, ou não tem, depende, né, da forma como você tem. E essa é uma questão que vai unir os seres humanos. Né? Por que as coisas são organizadas dessa maneira? O porquê é a base da filosofia. Perguntar o porquê que as coisas são assim. Isso é muito importante. O que é a realidade? O que está diante de nós? Como é que a gente tem acesso à verdade? Como é que a gente entende as coisas? Isso é um alvo também, uma pergunta que a filosofia faz. Né? O que nós estamos vivendo é o real? É uma abstração da nossa mente? No ano 2000, lançaram o filme Matrix, né, que foi uma nova abordagem moderna a isso. E a base dele é justamente isso. Será que nós estamos no mundo real? O que é esse mundo real? Como é que a gente tem acesso a ele? Como é que a gente conhece as coisas? Isso também faz parte do grande questionamento que envolve a filosofia. Como funciona o mundo? Por que as coisas são assim? Por que existem leis? Por que existe o certo e errado? Por que algumas coisas elas funcionam dessa maneira ou não de outra? Como é que deveria funcionar o mundo? É o aspecto da busca das utopias, né? Daquilo que vem a ser o sonho das pessoas, a entender como a engrenagem funciona, a realidade da economia, da sociedade, também é o alvo da filosofia. A filosofia questiona tudo isso, né? E o ser humano? Como é que o ser humano é constituído? Ele é essencialmente bom, essencialmente ruim? É uma mescla de ambos? Ou o bem e o mal é uma construção individual apenas? A moral, ela existe? Existe algo como certo e errado nas ações humanas? Tudo que a gente faz é determinado pelo nosso cérebro? Ou existe algo transcendente, maior do que a gente? Qual que é a natureza do ser humano? Filósofos diferentes dão respostas diferentes para isso. Alguns são mais otimistas em relação à natureza humana, né? Entendo um homem como essencialmente bom, mas que foi pervertido pela sociedade, pela natureza. Outros retrucam dizendo assim: mas se o homem constrói a sociedade, como é que essa sociedade pode se perverter um homem que é essencialmente bom? Então o homem já nasce, com alguma maneira, tendente ao mal, à vilaneza, à maldade, e ele é que constrói a sociedade que vai refletir isso. Então, é uma pergunta que vem na filosofia e na sociologia também. Nós temos algum propósito? Estamos aqui para cumprir algum chamado, alguma vocação, algo que falta no coração humano? Isso é uma tendência que a gente sempre vê as pessoas falando, né? A religião também dá uma resposta para isso, que existe um propósito, existe um Deus. Na filosofia a gente pergunta, algumas filosofias são mais cínicas, mais céticas em relação a isso, não, entendem que não, mas outros entendem que nós temos um propósito, e esse senso de propósito é que conduz à vida do ser humano. Como
como é que nós deveremos viver? Se há algo errado na sociedade, quem é que deve comandar, quem é que deve organizar isso? Aí tem um pouco até da questão política, né? A sociedade deve se organizar de qual maneira? Mais de forma democrática, mais de forma autocrática, com ditaduras, sem ditaduras, liberdade. A gente pode sacrificar a liberdade pela segurança? Como é que nós devemos viver? Como é que a sociedade deve ser justa? Deve haver intervenção de governantes, por exemplo, na questão do mercado, deve haver liberdade, deve haver intervencionismo. Tudo isso também são questões das ações humanas, da filosofia, e isso é legitimamente questionado, né? Como é que nós devemos viver? Né? Há várias respostas para isso. Pode ver que nesse vídeo eu estou postando somente questões, né, para você pensar, analisar, e é isso que basicamente é o trabalho da filosofia, pensar, questionar. Na relação do futuro, se você vive angustiado em relação ao que vai acontecer no futuro, você tem esperança, é otimista, tem algum sonho, algum projeto, a sociedade ela é ruim, ela vai sempre piorar, ela vai melhorar, há alguma esperança? Perguntas também que a própria religião, que sempre caminha junto com a filosofia, tenta responder também, né? O ser humano fica se perguntando sobre isso, se ele consegue superar as dificuldades, se ele não supera. Então, há esperança? Vamos pensar sobre isso. E aí, ligado à questão da esperança, sempre tem a realidade da realidade da morte. O que acontece quando a gente morre? Há vida após a morte? Não há vida após a morte? Há como provar? Não tem como provar? Há várias experiências que, segundo pessoas têm contato com o mundo do além. Existe esse mundo do além? O que acontece quando a gente morre? A gente deixa de existir simplesmente? Ou uma parte de nós continua? Os filósofos antigos, eles tinham respostas para isso. Platão acreditava na eternidade da alma, havia um consenso da filosofia anteriormente relacionado a isso. Mas e hoje? Tem como a gente provar? O que você crê? O que você pensa acerca disso? Né? Sobre o conhecimento, é possível que a gente conheça tudo? Há como você poder compreender? Como é que a gente compreende as coisas? Como é que a nossa mente aprende? Basta você ler, você consegue compreender? Você está compreendendo o que eu estou fazendo nesse vídeo? Consegue entender? Ou está confuso com tantas questões já? Se você chegou até aqui, é porque de alguma maneira você passou, está curioso. E você consegue compreender tudo? A nossa mente consegue compreender a realidade? Conseguimos entender? Há alguém que consegue compreender tudo? E aí, como é que a gente pode responder essas questões? E o certo e o errado? Existe mesmo? Existe bem, existe mal? Existe Deus, diabo? Quem é que determina o que é certo e o que é errado? É cada um? Ou a sociedade? Ou existe alguma força fora da gente que determina isso? O certo, ele é certo para todas as culturas? Ou serve somente para algumas? O roubo, por exemplo. Algumas culturas será que toleram o roubo? O assassinato, a traição? Será que tudo isso é errado? É errado sempre mentir? Todas as vezes é errado mentir? Ou você pode mentir em certos momentos? Isso é um aspecto que vem discutido dentro de um campo da filosofia que a gente chama da ética, né? A ética, por exemplo, a gente fala da ética do trabalho, a ética do servidor público, né? A ética na sala de aula. Então, como é que a gente responde essas questões? Né? Então, a filosofia estuda as grandes correntes de pensamento, a obra dos filósofos, reflete sobre as questões éticas, morais, políticas, metafísicas e epistemológicas, que é como a gente conhece o mundo. Né? E, além de tudo, a filosofia busca trazer uma compreensão teórica de conceitos, espaço, tempo, verdade, como é que as coisas funcionam e existem. Né? E tudo isso faz parte, então, do campo de conhecimento de alvo da filosofia. Eu vou deixar com vocês aqui uma atividade, ela vai estar postada aqui no nosso ambiente virtual de aprendizado, e eu quero que você escreva, coloque as suas ideias, o seu pensamento acerca disso aí. Como é que você avalia, por exemplo, a mudança
da proposta do novo ensino médio, que o estudante pode escolher o caminho dos seus estudos. Se você, por exemplo, tem facilidade com matemática, você gostaria de estudar mais números e menos área de interpretação de texto, de humanas, ou se você gosta mais da humanidade, gostaria de estudar menos química, física, essas disciplinas, coloque aí a sua opinião. Eu coloquei como 5 linhas, porque é o que a gente faz da maneira presencial. Mas você é livre para colocar no nosso ambiente virtual de aprendizagem o seu conteúdo. Não vá fazer uma coisa muito concisa, que eu quero ler e saber da sua opinião. Grande abraço, até a nossa próxima aula.